Meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, a todos vocês eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É para nós sempre um prazer e alegria trazer para você o conteúdo que será estudado em nossas lições na Escola Bíblica Dominical. E esta é uma oportunidade muito especial, porque estamos na última lição do terceiro trimestre de 2022. E nesta lição estudaremos sobre resistindo às sutilezas de Satanás. É a última lição, uma lição resumo, uma lição conclusiva das lições que nós estudamos anteriormente, que trataram durante todos esses 3 meses sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando neste canal, que estão sempre nos incentivando a continuarmos fazendo este trabalho. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Continue orando por nós para que no próximo trimestre estejamos aqui todas as semanas trazendo para você assuntos baseados no estudo da Escola Bíblica Dominical. Vamos então orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe e logo após iniciaremos a nossa aula. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo chegamos até a Tua presença, pedindo que o Senhor nos oriente e nos direcione em tudo que iremos falar. Que o Teu Espírito esteja conosco aqui, Senhor, e que também esteja neste momento ajudando aqueles que estão nos ouvindo a entender, compreender, praticar e ensinar aquilo que for falado durante esta aula. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula e sempre começamos pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 4, o versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repetindo: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi por essa razão que nós escolhemos esta imagem, simbolizando que a resistência, a postura do cristão, é uma postura de resistência contra o mal, não permitindo que as sutilezas de Satanás, as investidas de Satanás, roubem a sua fé, a sua esperança, o seu amor, e o deixe um crente descaracterizado. Mas, resistindo ao diabo, nós certamente veremos que ele fugirá de nós. Por isso, eu escolhi esta imagem. Dando prosseguimento, vamos então à nossa verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Repetindo, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Ora, como posso resistir às investidas de Satanás? Como estar atento ante as sutilezas de Satanás, as suas investidas contra a Igreja do Senhor e contra nós como cristãos, particularmente em nosso dia a dia, em nossa vida? É preciso estar submisso a Deus, obediente à sua palavra, submisso ao que Ele determinou para que fizéssemos, e assim, andando no temor do Senhor, na obediência a Deus e na presença do Espírito Santo, jamais seremos enganados, iludidos, atraídos e jamais nos curvaremos diante das investidas e dos ataques de Satanás. Pelo contrário, estaremos de pé, lutando, guerreando, vencendo e sendo, como diz a Bíblia, mais do que vencedores. Portanto, não tenha medo de enfrentar o inimigo. Resista-o e vença-o pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos, como Igreja do Senhor, avançar até que um dia cheguemos nas mansões celestiais, onde o Senhor Jesus tem preparado um lugar para nós morarmos para toda a eternidade. Amém. Vamos prosseguir e vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra na Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 10, que diz o seguinte: Adúlteros e adúlteras,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Que linda passagem bíblica! Vamos continuar apresentando para você os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, apresentar o comprometimento de uma vida centrada em Cristo. Segundo objetivo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. Terceiro objetivo, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E por último, incentivar o comprometimento da igreja local. Uma palavra se repete nos 4 objetivos. É a palavra comprometimento. E eu destaco outra coisa importante que vamos falar durante toda esta aula. Nós temos aqui os 4 principais alvos do inimigo de nossas almas no combate contra a Igreja de Cristo. Primeiro, o combate contra a cristologia e principalmente em Cristo estar no centro da nossa vida e como pedra angular e pedra de esquina na qual está edificada a Igreja do Senhor. Segundo, nós temos o quê? Os ataques do inimigo contra as Escrituras. Ora, sempre foi e sempre será assim. O inimigo vai tentar sempre investir contra o livro sagrado, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque ele revela para nós quem Deus é. Ele revela para nós o plano da salvação e é interesse do inimigo de nossas almas nos tirar da presença de Deus e fazer com que nós não valorizemos a salvação poderosa que o nosso Deus nos deu. Terceiro, nós temos outro alvo do nosso inimigo, que é o quê? Uma vida cheia do Espírito Santo. Ora, um crente frio, um crente que não se compromete com as coisas espirituais, é tudo que o inimigo quer, para que ele possa investir e conquistar esta vida para o seu exército. Mas nós, com a vida cheia do Espírito Santo, nós aprendemos a resistir ao inimigo. E ele certamente fugirá do crente que resistir e orar e viver uma vida plena do Espírito. E por último, o compromisso com a igreja. Satanás, durante todos os séculos, tenta minar as forças da igreja. E nós vimos aqui, durante várias lições, que o ataque contra a igreja tem sido severo e nós precisamos estar vigilantes, porque Satanás tenta sempre destruir a igreja do Senhor, mas no nome de Jesus Cristo cumprir-se-á sempre a palavra dita pelo próprio Senhor, que diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos então à nossa introdução. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada de essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos que a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Eu destaco aí a palavra Cristo. Da mesma forma, é imprescindível
que tenha as Escrituras como fundamento da sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito. Temos mais duas palavras destacadas: Escrituras e Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão será vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. A última palavra destacada: igreja. Exatamente o que falamos desde os objetivos da lição. Assim, cada tópico da lição irá abordar um desses tópicos que são alvos diretos de Satanás contra a Igreja de Cristo e contra o que ela crê, e contra a sua fé, contra a sua esperança, contra a sua unidade, o seu amor. Por isso nós consideramos essa lição uma lição muito bem elaborada pelo nosso comentarista. Prossigamos então e vamos começar falando sobre o primeiro tópico da nossa lição: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. É o primeiro tópico da nossa lição. Ora, muito poderia ser falado neste tópico, mas o nosso comentarista dividiu este tópico em dois subtópicos ou itens muito simples: Cristo o Salvador e Cristo o Senhor. Ele poderia falar aqui de vários aspectos da cristologia: quem é Cristo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a obra de Cristo. Isso tudo é muito importante para que nós não percamos a centralidade de Cristo na vida da igreja e na nossa vida. Mas basta falar sobre Cristo como Salvador e como Senhor da nossa vida, e aí já se destaca algo muito importante que nós vamos aproveitar nessa lição. Vamos lá? Cristo, o Salvador, é o primeiro item do primeiro tópico. Escrevendo a carta de Corinto, ou a Corinto, poderia ser melhor escrito assim, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo e dos demais apóstolos. Eu alterei um pouquinho o texto da revista para ficar mais conciso. Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Lucas registrou o seguinte: e descendo Filipe à cidade de Samaria, ou Samária, lhes pregava o Cristo. A mensagem dos apóstolos era uma mensagem cristocêntrica. Cristo no centro. A mensagem não era uma mensagem de prosperidade. A mensagem não era uma mensagem apenas de cura divina. A mensagem não era uma mensagem apenas de revelação, de profecias. Não. A mensagem era: Cristo morreu, ressuscitou, e vocês precisam se arrepender e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Esta era a mensagem, uma mensagem simples, objetiva, e que fazia com que as multidões se convertessem ao Senhor. Prosseguindo, nossa lição diz o seguinte: as Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, logo o que acontece? Cristo é logo tirado do centro. Você deve se lembrar daquela igreja que Jesus Cristo já estava do lado de fora. Está nas Sagradas Escrituras: eis que estou à porta e bato. Assim, muitas igrejas hoje estão tirando Jesus do centro das atenções e Jesus está do lado de fora, procurando uma oportunidade para restaurar aquela igreja e fazê-la voltar a evangelizar, a ganhar almas, a amar uns aos outros como ele ensinou. Assim, muitas igrejas estão afastadas do propósito principal, que é ganhar almas e ser um centro de recuperação de almas e vidas e transformar a sociedade através da mensagem do Evangelho. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Então, não se esqueça que Cristo é o único Salvador e ele deve estar no centro de nossas vidas. Mas além de Salvador, ele também é o nosso Senhor. Cristo, o Senhor, é o segundo item do primeiro tópico. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como único Salvador,
Por outro lado, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 6, você pode ler também o versículo 7, diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, nós temos que receber o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, mas nós precisamos, no dia a dia, andar na sua presença e tê-lo como Senhor da nossa vida, como guia fiel, aquele que vai nos direcionar, aquele que vai dizer o sim e o não e o espere. Ele é Senhor. Não podemos usar Cristo, devemos sim ser usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos irmãos. Agora, eu destaco duas coisas interessantes aí, uma eu deixei em negrito e a outra eu destaquei em amarelo. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Ora, Jesus é o seu Salvador, mas esse negócio de senhorio, você pode fazer da sua vida o que você quiser. E algumas mensagens que nós ouvimos hoje coloca sobre Deus toda a responsabilidade de fazer milagres, de curar, de libertar, de fazer tudo na sua vida. E a responsabilidade nossa parece que se esvai, parece que nós não temos mais uma responsabilidade, um compromisso com Deus. E esse compromisso se reflete numa vida de submissão a Deus, como lemos: sujeitai-vos, pois, a Deus. Em outras palavras, diz o nosso comentarista, você pode ser salvo independente da forma ou maneira com que vive. Assim, muitas pessoas se convertem, mas não têm a sua vida totalmente transformada. Por quê? Porque não querem abandonar as suas práticas, não querem abandonar aquilo que fazia quando estava lá no mundo e agora mesmo estando na igreja, querem continuar vivendo uma vida de mundo dentro da igreja. Isso, irmãos, é algo que tem acontecido muito. Cristo é Salvador? Sim, mas Ele também é Senhor. Então, obedeça-o, esteja submisso à sua vontade, ao seu mandar. Ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, continue pregando o evangelho. Ele disse: amai até os vossos inimigos, faça o que ele determinou, porque ele é o Senhor da sua vida e não apenas o Salvador. A salvação significa tirar do perigo. O senhorio significa estar submisso. Então você foi salvo, foi resgatado, você foi tirado do perigo, e o perigo que nós corríamos era o perigo da condenação eterna. E eu gosto muito de destacar isso, porque muitas pessoas não sabem o que é ser salvo. Ser salvo é o quê, pastor Daniel? Ser salvo é estar livre da condenação eterna que estava sobre nós. Agora, em Cristo nós somos salvos e precisamos estar submissos à sua vontade. No encontro que Saulo de Tarso teve com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, assim que ele teve aquele encontro com o Senhor, ele disse: quem és, Senhor? Assim aprendemos como é importante o senhorio de Cristo. Quando Tomé duvidou que o Senhor Jesus Cristo havia realmente ressuscitado, depois de reconhecer que o Senhor realmente estava ali, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Então, Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos ao segundo tópico da nossa lição: comprometimento com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia, a Palavra de Deus. Primeiro item do segundo tópico diz assim: Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Isto não é novo, sempre aconteceu e sempre acontecerá. No entendimento deles, eu coloco uma interrogação entre parênteses, porque é um perigo falarmos que a Bíblia contém a palavra de Deus, e nós vamos ver depois que o nosso comentarista fez questão de destacar que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é o que nós, servos de Deus, protestantes, defendemos. Não, a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Continuando a leitura, entendendo que o comentarista faz uma alusão àqueles que verdadeiramente não acreditam na palavra de Deus.
No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Nós aprendemos uma lição que tratou sobre isso aqui. E muitos estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que precisa ser reescrita, que algumas partes da Bíblia precisam ser modificadas. E isso nós combatemos aqui em uma de nossas aulas. É uma sutileza de Satanás contra as Escrituras Sagradas. Continuando, assim há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Entretanto, amados irmãos, convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldamos pelas Escrituras. Ou seja, nós temos visto muitas pessoas, até mesmo uns que se dizem pastores, uns que se dizem líderes cristãos, querendo alterar o texto sagrado para adaptar o texto sagrado à realidade do mundo que nós vivemos hoje. Mas a Bíblia, ela tem durante todos esses anos transformado a vida de muitos e muitos homens e mulheres. E a Bíblia não precisa de nenhuma adaptação. Ela é a palavra de Deus. O que nós precisamos é nos submeter a esta palavra, crer nesta palavra, pregar esta palavra como ela é, e assim veremos os resultados que ela sempre nos traz. Você, caro professor, pode aproveitar este trecho da lição e falar tudo aquilo que a palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus é semente, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é espelho, a palavra de Deus é luz. E muito mais você pode explorar e mostrar para o seu aluno o grande poder que esta palavra tem e que jamais pode ser modificada, porque ela é a revelação de Deus para nós e nela temos a revelação do plano de salvação para o homem. Se ela for mudada, ora, nós perderemos a preciosidade que a palavra de Deus é, e isso pode trazer sérios problemas para aquele que o fizer. A palavra de Deus tem um versículo, e eu quero ler para você, antes de passar para o próximo item. A palavra de Deus nos diz lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o seguinte. Eu vou ler para você este versículo. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Entendemos que nós não podemos tirar nem acrescentar nada da palavra de Deus, porque ela é a palavra vinda de Deus perfeita para a nossa salvação. Amém. Continuando, a Bíblia também é a nossa regra de fé e conduta. Olha que interessante. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado, significa sem norte, sem direção na sua caminhada. Assim, todos os preceitos ético-morais e espirituais que nós precisamos estão na palavra de Deus.
Nada que o homem invente ou crie pode nos tirar daquilo que a palavra de Deus nos trouxe como revelação de Deus e como regra de fé e conduta. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles? E mais, nós temos no Antigo Testamento as consequências da idolatria na vida do povo de Deus. O povo foi levado para o cativeiro por causa da idolatria. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero e outras coisas são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Então, ela nos orienta. Quando alguém fala algo sobre a família, nós vamos na palavra e aí nós vemos o que a palavra de Deus diz e dizemos, não, isso não está de acordo com a nossa regra de fé e conduta. Família foi constituída por Deus, homem e mulher. Está na Bíblia, então esta é a minha referência. Quando alguém fala sobre ideologia de gênero, nós não nos movemos de jeito nenhum, porque nós entendemos que quando fez o homem, diz a Bíblia, macho e fêmea os criou. Não tem outra coisa a pensarmos a não ser aquilo que está na palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e de conduta. Prosseguindo, o terceiro tópico da nossa lição, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Vamos então ao primeiro item do terceiro tópico. O Espírito Santo no plano da redenção. Diz assim o nosso comentarista. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Veja como foi brilhante o nosso comentarista neste momento. Ele falou de Cristo, depois falou das Escrituras. Agora ele diz o seguinte, viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos, ou seja, somando aquilo que nós já estudamos acerca de Cristo e acerca das Escrituras, é bom? É, mas é impossível conseguir isto sem a ajuda do Espírito Santo. Aliás, lembre-se, foi ele quem inspirou os escritores sagrados e somente através dele nós compreendemos e podemos interpretar e aplicar a palavra de Deus. Continuando, o apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7, 8 da carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e, assim mesmo, continuar subjugado. É interessante demais lermos estes capítulos, mas nos deter no capítulo 8, principalmente no seu início. Olha o que diz o comentarista. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo número 2. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. No versículo 16 diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Voltando aqui à carta aos Romanos, no capítulo 8, nós temos algo maravilhoso. Alguns, quando leem Romanos capítulo 7, ficam espantados com a palavra de Paulo, porque Paulo chega a dizer no capítulo 7, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo chega a dizer, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Alguns chegam a usar esse texto de Romanos capítulo 7 para desculpar-se do pecado. Ah, eu não consegui, porque isto foi mais forte do que eu. Irmãos amados, é porque você só leu Romanos capítulo 7. Você precisa ler Romanos capítulo 8, que diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança
do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então agora nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos agora uma vida no Espírito. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, ele destaca a ação do Espírito Santo em vários versículos. Romanos capítulo 8 fala, por exemplo, no versículo 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 16 de Romanos 8 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí, outros versículos você pode ler em Romanos no capítulo 8, que mostra a ação do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, o seu agir. Vou ler apenas mais 2 versículos. Romanos 8, versículo 26 e 27 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós vemos em Romanos 8 a ação do Espírito Santo na vida do crente, fazendo sair da condenação do pecado e viver uma nova vida em Cristo, para agora não mais viver sob o jugo do pecado, mas na presença de Deus, servindo a Ele. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Prosseguindo, segundo item do terceiro tópico, a vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão que o santifica para Deus. E eu destaco em amarelo para você observar muito bem, talvez você lendo passe desapercebido. Olha que interessante. Nós temos uma obra consagradora e depois temos uma obra capacitadora. Vamos lá? Primeiro, a obra consagradora. A obra consagradora, ou seja, uma obra que nos consagra, que nos separa, que nos torna sagrados. Diz assim o nosso comentarista: fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós. E eu destaco em negrito, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Esta é a obra consagradora do Espírito. Agora, prosseguindo o texto, nós temos o quê? Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito. Veja que interessante esta colocação do nosso comentarista. Essa capacitação diz respeito à habitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como o viver vitorioso no Espírito. Então nós somos separados, consagrados, mas também somos capacitados para enfrentar a hostilidade deste mundo. Você deve se lembrar quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, que ele fala da armadura de Deus, ele fala de uma espada. A espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele nos capacita a usar a palavra de Deus. Ele nos capacita para enfrentarmos o nosso inimigo e não temermos as suas sutilezas e as suas armadilhas. Prosseguindo, vamos para o último tópico da nossa lição. 4. Comprometimento com a igreja local. Vamos lá. Primeiro item. A igreja como o corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Eu destaco esta palavra. A igreja tem uma dimensão coletiva, a igreja é corpo. Assim como temos outros símbolos da igreja, edifício, lavoura, mas o corpo é algo que nos ensina muita coisa a respeito da igreja. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado, porque a igreja, é claro, existe a igreja universal, existe uma igreja espalhada por
todas as partes do mundo, mas quando se fala de dimensão coletiva, estamos falando da igreja local, daquela igreja que se reúne para cultuar, para adorar e para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo em um determinado bairro, em uma determinada cidade. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. Um membro afastado, meus amados irmãos, ele morre. O corpo ele até pode conviver sem aquela parte do pé, da mão, mas aquele que se separou do corpo morre. É por isso que não existe crente legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. E olha que os desigrejados se acham parte da igreja, mesmo não congregando em uma igreja local. Vamos atentar para isso? Alguém pode dizer assim, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu tenho a minha fé, eu não vou à igreja, mas eu sou crente. Mas se você é parte de um corpo, você não pode viver separado, isolado. Você precisa viver junto com os demais membros deste corpo. E assim você faz parte da igreja local, da igreja do Senhor, que vive de forma orgânica. Daí a palavra organismo. Continuando, segundo item do último tópico, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. É usada a palavra igreja para templo, até mesmo para denominações. Mas o termo igreja não pode ser reduzido a apenas este significado. Diz assim o nosso comentarista, um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Imagine, um aglomerado de pessoas que não se conhece, que não interage, que não coopera um com o outro, que não ajuda um ao outro, que não socorre um ao outro. Isso não se constitui verdadeiramente num corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Então, cada um de nós precisamos identificar qual é a nossa função neste corpo, o que nós precisamos fazer para que esse corpo possa crescer e se fortalecer. Este corpo chamado Igreja do Senhor. Um desigrejado, novamente o comentarista volta a esse termo, é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. É claro que o comentarista está falando de um dos motivos que pode levar uma pessoa a esta condição de desigrejada. Que motivo é esse? Não conseguir exercer uma função no corpo, não ser um membro efetivo do corpo. Muitos desigrejados estavam na igreja, mas se sentiam excluídos dos eventos, excluídos das atividades da igreja. Enfim, um dos motivos que leva alguém a se tornar desigrejado é realmente não encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, ou não esperar que Deus revele para ele qual é a sua função, qual é o seu chamado. Porque nós entendemos que todos nós, irmãos, temos uma função neste corpo. E Paulo escreveu dizendo que aquelas partes que nós consideramos menos importantes são a que Deus dá maior valor. Isso está escrito em 1 Coríntios, eu quero ler para você esse versículo, no capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículo 22 diz assim: antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Amém? Então, não se sinta, meu querido irmão que está me ouvindo neste momento, alguém que não atua, que não está em evidência, e por isso você é dispensável de modo algum. Deus valoriza todos
indistintamente. Ele não faz acepção de pessoa. E é isso que Paulo quis dizer aos Coríntios nesse versículo que nós lemos aqui para vocês. Assim, resumindo, precisamos, como membros do corpo de Cristo, encontrar o nosso lugar e dar a devida importância ao fato de fazermos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à nossa conclusão, meus amados irmãos. Chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador da igreja. Glória a Deus por este trimestre. Muito bom ter você aqui comigo neste canal e eu espero que você continue conosco na próxima lição, quando estudaremos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. É a primeira lição do quarto trimestre de 2022. Estaremos com uma revista nova, um novo comentarista, falaremos sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Vamos para o Antigo Testamento, vamos para um livro profético e vamos explorar aqui durante o quarto trimestre este tão importante livro profético do Antigo Testamento. Amém! Eu termino aqui agradecendo a você por estar comigo até o final desta aula e que Deus possa abençoar você, a sua família e que a Escola Dominical seja uma bênção no próximo domingo. Estude, se prepare, caro professor. Você que é aluno também, prepare-se. Tenha nas suas mãos sempre uma canetinha para você anotar os versículos. Se você quiser voltar a esta aula, pode voltar e ver esta aula novamente. Nós deixamos para você aqui neste canal todas as lições em playlists e você pode aproveitar. Isto é um material maravilhoso. Digo a você que às vezes até eu mesmo vou lá pesquisar as aulas anteriores, porque o conteúdo que nós estamos deixando para você é precioso, você não pode desperdiçar, meu querido irmão. Que Deus possa te abençoar, eu agradeço a você, e se você compartilhar esta aula com outras pessoas terão esta informação, essa instrução, e eu creio que isso faz com que o reino de Deus te fortaleça. Então faça isso, compartilhe para aqueles que não conhecem esse canal, para que também possa aprender a palavra de Deus como você está aprendendo. Deus te abençoe, eu te agradeço. Ore por nós, no nome de Jesus. Amém e amém.